Olá, pessoal! Então, a aula de hoje é sobre expressões algébricas. Então, uma expressão algébrica é uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras. Então, a gente é acostumado com expressões na matemática quando tem um monte de número e operações, e mais, e menos, e vezes, e daí você vai fazendo as operações de multiplicação, divisão primeiro, ou então parênteses, colchetes, chaves, tudo na ordem. E existem as expressões algébricas. Essas expressões são semelhantes às outras, só que elas têm junto a álgebra, que é, no caso, a presença do x, tá? Essa parte da álgebra, ela vem de um valor que você não sabe quem é. Você manipula um valor que você não sabe quem é, que é, no caso, o x, o y, o a, o b, tá? Então, tudo isso daqui, ó, são expressões algébricas, onde tem números e letras, ou às vezes só letras, como essa daqui, ó, a gente só tem letras, tá? Números e letras, tá? Então, o importante das expressões é que a gente vai encontrar valores para x e y como resolução dessa equação, e geralmente a gente encontra um valor numérico, que é o que a gente vai procurar agora nesse primeiro exercício. As letras que representam geralmente números reais, são as variáveis. Então, aqui eu tenho a variável x, a variável y, a variável x, a variável a, tá? Então, cada letrinha, ela é uma variável. Essa variável vem da característica dela, ela varia. Ora, ela pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 1, pode ser 5, pode ser 0,2, pode ser uma dízima periódica, pode ser um número irracional, que é aquele que depois da vírgula a gente não sabe o que vai acontecer, como π, por exemplo, né? Então, essas variáveis, elas podem ser qualquer números reais. Então, positivos, negativos, vírgula, sem vírgula, fração, enfim, dízima, irracional, tá? Pode ser qualquer número. Nesse primeiro exemplo, a prof trouxe pra gente, nessa primeira parte, a gente vai encontrar o valor numérico da expressão algébrica, tá? Então, é bem fácil isso daqui, é só prestar atenção como a professora vai substituir, que é super tranquilo. Dadas expressões e valores para as variáveis. Então, eu te dei a expressão numérica, que é 2x mais 3y, e eu te dei os valores das variáveis, tá? Então, eu quero que x vale 1 e que y vale 5. E aí, eu quero encontrar o valor numérico, tá? Então, quando eu te dou uma expressão e te dou o valor das variáveis, a gente encontra o valor numérico daquela expressão. Olha que fácil. Aqui, ó, entre esses dois valores, entre o 2 e o x, existe uma operação, tá? Que operação é essa? Multiplicação. Sempre que eu tenho uma letra e um número e eu não tenho nada ligando eles, significa que existe uma multiplicação. Então, aqui existe uma multiplicação e aqui existe uma multiplicação. Aqui entre o 2 e o b existe uma multiplicação. Aqui entre o b e o c existe uma multiplicação, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2x mais 3y, então eu tenho 2 vezes o x. Quem que é o meu x? É 1. Então, no lugar do x eu vou colocar 1, então vai ficar 2 vezes 1. Vou copiar mais, vou copiar o 3. Entre o 3 e o y eu tenho uma multiplicação também. Quanto que vale o meu y? Bem, meu y vale 5. Então, aqui, 5. Então, olha de novo o que a professora fez. Não mexi no 2, porque ele não varia, ele não é uma variável. Então, ele continua igual. Eu coloquei no lugar do x o 1. Por quê? Porque o exercício me deu que x era 1. Não mudei o sinal. Não mexi no 3, porque ele também não é uma variável. E aí, no lugar do y, eu coloquei o 5, porque o y vale 5. E agora eu vou fazer a continha. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 5, 15. 2 mais 15, 17. 17 é o valor numérico dessa expressão aqui com esses valores, tá? Letra B. A mais 2B. O A vale 3 e o B vale 0. Então, ó, o A ele não tá multiplicando ninguém. Então, no lugar do A eu vou botar 3. Então, vai ficar assim, ó, 3. Mais 2B, que quer dizer 2 vezes o B. E o meu B é 0. Então, no lugar do A eu botei 3 e no lugar do B eu botei 0. Então, vamos lá. 3 mais 2 vezes 0, 0. Uma coisa importante, não posso somar antes de multiplicar, tá?
tá? Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo, ó. Primeiro eu multipliquei, depois eu multipliquei, para depois eu somar. Essa é a ordem correta. Primeiro, multiplicação e divisão, que vier primeiro, e depois a soma e a subtração, tá? 3 mais 0, 0. Se eu somasse aqui, ó, antes, ó, 3 mais 2 dava 5. 5 vezes 0 é 0, tá? Opa, desculpa. 3 mais 0 é 3. O prof estava concentrado no que queria falar e se perdeu. Então, 3 mais 0 é 3. Se a prof fizesse errado, ó, 3 mais 2, 5. 5 vezes 0 ia dar 0. Mas não dá 0, a conta dá 3, tá? Então, cuida. Mesma coisa aqui a letra C. Aqui eu tenho um A ao quadrado, um B e um C. Então, vamos lá. Tem 3 letras para substituir. O A vale 3, ó. No lugar do A eu botei o 3. Esse 2 aqui eu não mexo, porque ele não é variável, ele não é uma letra, ele é fixo, ele é um número, eu não posso mexer. Então, no lugar do A eu botei o 3, o 2 e continua igual. O mais vai continuar igual. No lugar do B eu vou colocar 2. Entre aqui, ó, entre elas a multiplicação. Então, o B vale 2 e o C vale menos 1. Eu vou colocar entre parênteses, porque para não ficar o vezes e o menos tudo junto, tá? Porque senão vocês esquecem às vezes que tem o vezes e diminui. Então, vamos lá, por parte. 3 ao quadrado, eu vou resolver primeiro isso daqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, tá? Então, aqui é 9 mais 2 vezes, ó, 2 vezes 1 é 2. Agora, aqui tem uma regrinha de sinal, ó. O sinal do 2 é mais e o sinal do 1 é menos. Então, mais com menos é menos. Então, vamos lá. Resolvi o 3 ao quadrado, coloquei o mais. 2 vezes menos 1 é menos 2. Se quiser dar uma lembradinha, sinais iguais. Todos os sinais iguais vai dar mais. Toda vez que os sinais forem diferentes... Opa, posso botar um mais aqui? Toda vez que os sinais forem diferentes, vai dar menos. Então, aqui é sinal diferente. Aqui é menos, aqui é mais, então ele vai dar menos. A mesma coisa aqui, ó. Mais com menos é menos. Então, eu tenho 9 e devo 2. Eu pago a minha dívida e vai sobrar pra mim 7. Tá? Então, é só pegar os valores e substituir. Essa outra aqui é como se fosse um problema. Ele vai querer que você faça a expressão algébrica e depois que você ache o valor numérico. Então, vamos lá. Ângela, Sandra e Solange vão sempre ao cinema juntas. Se cada entrada para o cinema custa X reais, qual a expressão algébrica representa os custos dela com entrada? Então, vamos lá. Por que custa X reais? Porque a entrada do cinema não custa sempre a mesma coisa, certo? Então, você vai numa quarta, numa terça que tem promoção é uma coisa, é um valor. Se você vai nos outros dias, não é outro valor. Se você vai numa sessão especial, é um valor diferente. Então, o valor do cinema é um valor variável. Então, a gente coloca ele como X, tá? E são quantas pessoas? É a Ângela, a Sandra e a Solange. São 3 pessoas. Então, eu vou fazer 3 vezes o valor do ingresso. O valor do ingresso é X, porque ele muda. Então, a expressão numérica que vai definir os custos do cinema é 3x. Então, quando eu souber o valor de x, eu vou substituir. Mas essa aqui, ó, é a expressão numérica. Expressão algébrica. Numérica é quando tem algébrica. Numérica é quando tem só número, tá? Então, expressão algébrica é quando tem letrinha. Então, esse 3x é a minha expressão algébrica. Vou continuar, tava aqui, ó. Se cada entrada custa R$18 no domingo e R$10 na quarta, quanto pagarão em cada caso? Então, vamos lá. Aqui é domingo. Domingo. A minha expressão é 3 vezes x. Porque são 3 ingressos custando x reais. Só que no domingo ele custa R$18. Então, no domingo é R$18. Isso quer dizer que no domingo o meu x é igual a 18. Então, vai ficar 3 vezes, no lugar do x, 18. 18 vezes 3. 3 vezes 8 dá 16, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5.
Então, no domingo, a entrada das 3 da loja da Sandra e da Solange vai custar R$ 54,00. Se elas forem na quarta-feira, elas pagam R$ 10,00. Então, na quarta-feira, o X é 10. Tá vendo que o X varia? Ele muda de acordo com o que a gente precisa? Então, a expressão algébrica, essa aqui não vai mudar, porque são 3 ingressos, tá? O que vai mudar é o valor do ingresso, que agora é R$ 10,00. 3 vezes 10 é 30. Então, na quarta-feira, elas vão pagar R$ 30,00 pelos ingressos e no domingo elas vão pagar R$ 54,00 pelos ingressos. E a expressão algébrica que representa esse exercício é 3x, tá? Então, é tranquilo, não é difícil de fazer, é só concentrar, pensar que vai dar sempre certo, tá? A prof colocou uma regrinha aqui, que na verdade, a definição de expressão algébrica. Quando efetuamos a substituição das variáveis do x, do y, do a, do b, de uma expressão algébrica por números, então a gente vai colocar o valor do número lá dentro, efetuamos os cálculos, obtemos o valor numérico das expressões algébricas, dadas para esses números, tá? Então, só para entender, ó, isso aqui é a expressão algébrica, esse valor numérico e esse valor numérico. E dependendo do valor do x que eu coloco, ó, altera meu valor numérico, tá bom? Então, vamos lá. Outros exemplos. Aqui tem uma, nossa, prof, nossa, o que é isso, né? Então, vamos lá. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, com x igual a 1 e y igual a 2. Vamos lá. Raiz. No lugar do meu x, eu vou colocar 1. Ó, x coloquei 1. O 2 não é uma variável, ele não muda, tá? O 2 do elevado. No lugar do y, eu vou colocar 2. E esse 2zinho aqui também não mudou. Percebe? Só substituir, não mudei os valores que são fixos. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Vou até botar aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, vou continuar com a raiz aqui, vai ser 1. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Que vai ser 4. 1 mais 4, 5. Raiz de 5. Raiz de 5 não tem raiz exata, então eu não vou pedir para vocês procurarem um valor dela. Podem só deixar raiz de 5, tá? Então, o valor da expressão algébrica x ao quadrado mais y, com x igual a 1 e y igual a 2, é raiz de 5. Acaba aí. E se eu botar esses valores aqui, ó, para x e y? Vamos fazer, ó. Vou copiar a função, a expressão aqui antes, tá? Para eu poder substituir certinho. Então, vamos lá. Ó. No lugar do x, agora eu vou colocar 3. No lugar do y, agora eu vou colocar o 4. E vou fazer a continha. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Que é 9. Mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16. Então, aqui é 16. 16 mais 9. Aqui dá 15, vai 25. Bem, existe raiz de 25, prof? Sim. Raiz de 25 é 5. Então, quando eu substituir x igual a 1 e y igual a 2, o resultado deu raiz de 5. Quando eu substituir x igual a 3 e y igual a 4, o valor deu 5. Então, se eu altero os valores de x e y, eu altero também os meus resultados, tá? Então, aqui um resultado, aqui outro resultado. Esse quando eu coloquei esses valores e esse quando eu coloquei esses valores, tá? Essa outra equação aqui do lado, ó. Lembra que eu falei que pode ser número com vírgula, pode ser fração, pode ser qualquer coisa? Partiu, vou botar número com vírgula, ó. O x é 0,7 e o y é 8. Então, vamos lá, ó. 2x significa que o 2 está multiplicando o x é 0,7. Mais o meu y, que é 8. Aí ficou 2 vezes 0,7 mais 8. Primeiro eu faço a multiplicação. Vamos lá. 0,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 0, 0 com 1. Ó, só tem uma casinha depois da vírgula, porque aqui não tem vírgula, só tem uma. Então, a vírgula vem aqui. Vai ficar 1,4 mais 8.
Como que eu faço isso, ó? Eu tenho que colocar, quando eu faço essa soma, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho 8 e eu tenho 1,4, tá? O 8 é a mesma coisa que 8,0, né? Se você vai comprar no mercado uma coisa de valor exata, ele tem 1,0, não tem? Então, aqui, ó, 8,0 mais 1,4 dá 9,4. O resultado dessa expressão é 9,4. Vamos fazer essa outra expressão aqui, ó. A mais 2, A menos 1. Aqui só tem um valor para substituir, que é o valor de A. Só que eu substituo ele 2 vezes, ó. Então, eu vou falar que o A vale 4. Então, ó, no lugar desse A, vou colocar 4. Vou copiar o mais 2, tá vendo? E ele é uma fraçãozinha, mas não se preocupa que vai dar bem certo, tá? Aqui tem o valor de A de novo, vou substituir o 4 de novo. Menos 1. Então, no lugar dos A's, eu coloquei 4. 4 mais 2, 6. 4 menos 1, 3. Toda fração é uma divisão. 6 dividido por 3 é 3. Então, essa expressão A mais 2 dividido por A menos 1 com A igual a 4 dá o valor 3. Vamos olhar para essa outra expressão aqui? X menos 3 e 2x menos 1. O x vale menos 5, ó, bastante atenção, ó. O x não tá multiplicando ninguém, então vai ficar assim, ó, no lugar do x, menos 5, com o sinal, tá? Menos 5, e o menos 3 eu copiei igual. 2 vezes o valor do x, que é menos 5, daí eu vou botar entre parênteses, tá? Menos 1. Vamos resolver, vamos lá. Eu devo 5 e devo 3. Aqui eu tenho uma dívida de 8. Eu devo 8, tá? Porque aqui eu não tô multiplicando nada, então eu junto as minhas dívidas. Aqui eu tô multiplicando, faço um pouquinho diferente. 2 vezes 5 é 10. Mais com menos, eu uso a regrinha de sinal que a gente viu lá, porque é uma multiplicação. Mais com menos é menos. E eu copiei o menos 1 ali do lado, tá? Então, vamos lá. Menos 8 eu não vou fazer nada. Eu devo 10 e eu devo 1, eu devo 11. Aqui eu só vou arrumar porque eu não posso ter um sinal em cima e um sinal embaixo. Eles têm que ter o mesmo sinal, tá? Eles têm o mesmo sinal, mas eles não podem ter um sinal em cima e um sinal embaixo. A minha fração é um número. Ela só pode ter um sinal. Aqui tem 2 sinais, tá? Então, menos com menos é mais. Então, essa fração vai ficar positiva. Então, eu tenho essa fração aqui, não vou resolver, vai ficar 8/11. Pode deixar ela assim. Eu só não posso ter um sinal pro lado de cima e um sinal pro lado de baixo. Tem que juntar os 2 sinais num só, tá? Menos com menos é mais e acabou. Então, o valor numérico, as expressões algébricas, é isso, tá, pessoal? Um abraço.